Olá, meus irmãos, paz e graça, é um prazer enorme estar com cada um de vós. Meu nome é Rogério, graças a Deus, ao nosso bom Deus, sou diácono adventista, protestante, fundamentalista da palavra e gostaria de partilhar um pouquinho da história da igreja cristã, o comecinho ali, através do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Olha que interessante o mistério da cruz. Qual é o mistério, da cruz para mim e para você? O que está por detrás desse mistério maravilhoso? Olha, o sacrifício de Cristo não se resume apenas ali, naquela cruz, O nosso Deus Todo-Poderoso, ele teve que deixar, do seu trono, ele teve que deixar ali aquele lugar maravilhoso para vir dar uma oportunidade para mim e para você termos essa disposição, de alcançar meios de levar outras pessoas para essa mesma fé, essa mesma busca. Olha que legal, meus irmãos. Você tem a oportunidade de ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo nesse contexto de igreja. Mesmo em meio à pandemia, à dificuldade, o que seja, Deus vai te proteger, como está em Marcos 16. Da peste, do veneno das cobras, de alimentos envenenados, do que for, Deus ele vai te proteger. Sendo assim, eu e você temos essa oportunidade graças ao ministério de Jesus Cristo. Olha que interessante, mais à frente, meus irmãos, a gente percebendo alguns aspectos do mistério de Cristo, a minha justiça, a sua justiça, não serve de nada. Mas, lá quando a gente viu aquela história de Abraão, quando Deus pede para que Abraão venha entregar ali o seu filho, nós vemos ali já um gesto de amor, O pai entregar seu único filho, mas o gesto de amor a quem? A Deus, porque Abraão colocou Deus, no centro da sua vida, a vontade de Deus no centro da sua existência. E por mais que fosse ali pedido aquele pedir o seu próprio filho, ele entregou o seu próprio filho. Então, eu me coloco na posição de servo de Deus e faço com que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, em questão dos nossos planos, Lembra aí dos seus planos do passado. Abraão abriu mão do seu passado. Lembra aí do seu futuro, da sua prole, da sua descendência, dos seus filhos. Abraão não tinha sequer um filho, só tinha um sobrinho, Ló. E ainda assim, Deus queria abençoar ele de alguma forma. E fez esse pedido para ele, entregar o seu único filho. Porque o nosso Deus entregou para mim e para você o seu melhor. E aí é o início da igreja. Jesus é o melhor de Deus para mim e para você, para que você possa se reconstituir como servo, como filho de Deus, antes da entrada do pecado no mundo. Nesse momento de isolamento, de quarentena, de doenças, contagiosas, nós vemos que essa situação era importante para nos mostrar o quanto nós somos frágeis e dependentes do nosso Senhor. O domínio de Deus ele está muito aquém, O domínio de Deus é muito acima da ciência. Só que o mundo ainda não entende. Então, como que fica, a organização da política, da administração do mundo, sem reconhecer Cristo? Fica vazio. Fica um espaço vazio tremendo, onde pessoas ficam desesperadas, ficam surtadas, ficam amedrontadas, depressivas, angustiadas, porque esperar o triunfo da ciência, em vez de colocar toda a sua fé, aproveitar deste momento, porque uma vez que essa dificuldade, essa calamidade pública, um sinal que o ser humano não tem total capacidade de lidar com algumas situações, a não ser que esteja do lado de Deus. Eu me coloco, meu irmão, na situação de miserável. Por quê?
porque só Deus tem a resposta para essas situações. E só em Deus nós devemos realmente nos firmar. Olha que interessante. No livro de Jó, capítulo 35, verso 9 e 10, tem um versículo interessante para nós. Sabe por quê? Porque ali estava sendo algo colocado em jogo, né? O caráter de Deus, o caráter do nosso Deus, né? Jó está passando por várias dificuldades ali, e ainda assim, no meio daquela dificuldade toda, ele foi justo. Mas em um ponto ele ignorou, e ele quis ser mais justo do que Deus. Olha que interessante esse ponto. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Muitas das vezes, nós não nos voltamos a Deus. Vimos guerras, rumores de guerras, doenças e não se volta para Deus. Agora, com essa pandemia, ainda muitos e muitos estão relutando e não estão se voltando para Deus. Existe uma dificuldade, existe um juízo de perversidade por trás de tudo isso. Porque quem não se voltar para Deus neste momento será castigado, merecerá o castigo. Porque está escrito também em Jó 36:17. Mas você foi julgado, está falando ali em questão de Jó, né? Porque ele foi ignorante no ponto de querer ser mais justo do que Deus. E agora está recebendo o castigo que merece. A nossa justiça própria nos leva à condenação eterna. A condenação eterna. Mas nós temos um auxiliador. O Espírito Santo de Deus nos auxilia. Nós temos o próprio Cristo que nos auxilia. Cristo diz para mim e para você que cada um de nós devemos carregar a nossa cruz e segui-lo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma história, uma obrigação em Mateus 27:32 de um homem sirineu chamado Simão, que ele teve que abrir mão ali dos seus planos para poder carregar a cruz de Cristo. Que hoje você possa carregar a sua cruz, carregar todas as dificuldades que temos agora com a pandemia, com isolamento, o que for, abrir o coração para Deus e permitir que Jesus te ajude, permitir que Jesus preencha esse vazio que está aí dentro do seu coração. Se você estiver sozinho dentro de casa, lembre-se, temos a palavra de Deus, temos a proteção de Deus. Jesus nos prometeu a vida eterna. Creia na vida eterna. Creia, porque a melhor forma de cada um de nós estarmos preparados está com a justiça de Deus. Justo. E a melhor forma de ser justo é estar com o caráter divino. Será que Jesus atrapalhou os planos de Simão Sirineu naquele momento? Jesus estava indo para o Gólgota para morrer por mim e por você. Será que atrapalhou os planos de Sirineu? Será que Cristo atrapalhou os planos da sua vida? Quando te chamou para o ministério e de repente agora você está um pouco desanimado devido a essa pandemia? Não pode mais servir na igreja? Seus cargos na igreja agora não servem muita coisa? Não tem como, né? Mas nós temos o poder do Espírito Santo para sempre fazer a novidade de vida acontecer dentro de cada um de nós. Precisamos reconhecer. Hoje, sábado do Senhor, terceira mensagem angélica. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Fé esta que nos mantém de pé, mesmo nesse barco balançando. Dessa insegurança, né, que nós não sabemos como que vai ser o amanhã. E esse novo normal, que agora é tudo pela internet, não é verdade? Complicado. Mas Deus, Ele sustém os seus. Deus, Ele sustém os seus. Então, que a voz de consagração diária, essa oração, seja essa, meu irmão. Que essa seja a linguagem do seu coração. Sou todo teu, meu Salvador. Pagaste o resgate por mim e pela minha alma. E tudo que eu sou e eu ainda espero ser é teu. Que seja de Jesus. Ajude-me
adquirir meios não para gastar neciamente, nem para condescender com orgulho, mas para usar para a glória do teu nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vista de Cristo, sofra em Cristo, morra em Cristo, mas tenha certeza da vitória. Jesus Cristo, vitória nossa. Deus te abençoe. Um bom sábado.